Capítulo 6. O outono já está chegando, pensou Fiona, enquanto puxava o chale pelos ombros. Os sinais eram inconfundíveis. As folhas caíam, os dias eram mais curtos, e o carvoeiro berrava de sua carroça. Era um domingo cinzento de setembro e o ar estava gelado. A estação da morte. Estampava a manchete de jornal. O assassino de Whitechapel ainda solta. Sentada no degrau da escada, lendo o jornal do pai, com Simi brincando ao lado, Fiona se perguntava como alguém se arriscava a entrar em becos com um estranho, sabendo que havia um assassino à solta. O diabo é um homem sedutor, sua mãe costumava dizer, e devia ser mesmo, pensava Fiona, para pegar uma mulher e levá-la por um beco escuro e deserto em meio ao nevoeiro. Tanto em sua rua como em todo Whitechapel, as pessoas achavam que era quase impossível acreditar que alguém pudesse cometer tais atos e depois simplesmente desaparecer. A polícia parecia um bando de bufões. Era criticada pelo parlamento e pela imprensa. Ela sabia que isso estava acabando com o tio Rod. Desde a descoberta do corpo de Nichols, ele sofria de pesadelos. Aquele assassino era um monstro. A imprensa fizera dele um símbolo de tudo o que havia de ruim na sociedade. Violência e banditismo da classe operária e libertinagem das classes mais altas. Para os ricos, o assassino era um membro vicioso da ralé, um grosseirão. Os pobres o viam como um tipo refinado, um cavalheiro que extraía um obsceno prazer caçando prostitutas. Para os católicos, ele era protestante. Para os protestantes, católico. Para os imigrantes que viviam em East London, era um inglês maluco, bêbado e perigoso. Para o inglês, era um estrangeiro sujo e ateu. Fiona não tinha uma imagem formada do assassino. Nem queria saber como ele era. Ela não dava a mínima. Tudo o que queria é que ele fosse preso, para que ela pudesse passear de noite com Joe, sem que sua mãe pensasse que estava morta, em algum beco caso atrasasse 5 minutos. Seus pensamentos foram cortados pelo barulho dos blocos de construção, do irmão, que estavam despencando. Foi o Charlie que lhe ensinou isso? Ela perguntou. O menino assentiu com orgulho. Deixe o papai ouvir isso, rapazinho. Cadê o Charlie? Perguntou Simi virando-se para ela. Está na cervejaria. Queria que estivesse aqui. Ele falou que ia me trazer uma bala. Ele vai chegar logo, querido. Fiona sentiu uma ponta de culpa pela mentira. Ele estava no Swan, um pub que ficava próximo ao rio, dando uma surra em algum sujeito, mas não podia dizer isso para o Simi. Ele era muito pequeno para guardar segredos e podia contar para a mãe. Charlie lutava por dinheiro. Fiona soube através de Joe que, por sua vez, soube por um amigo que apostou nele e ganhou. Isso explicava porque constantemente chegava em casa com um olho roxo sempre atribuído por ele a uma mera briga de rapazes, entre aspas. Seu irmão não podia ficar sabendo que ela sabia que ele estava lutando e assim não tinha como lhe perguntar o que faria com o dinheiro ganho nas lutas, mas já imaginava tio Michael e a América. Ela notou como os olhos dele brilharam quando dias antes a mãe abriu uma carta do tio e leu a descrição que ele deu de sua loja e de Nova York. E também o viu quando mais tarde ele leu a carta na mesa da cozinha. Nem se dignou a olhá-la quando ela passou, mas não deixou de dizer: Estou indo, fi. Você não pode, mamãe vai ficar arrasada, ela replicou. E de qualquer forma você não tem o dinheiro para a passagem. E ele a ignorou. Do jeito que os negócios do tio Michael estão indo, aposto que vai precisar de um ajudante, ainda mais com tia Molly esperando um bebê. E por que não o sobrinho? Eu é que não vou ficar aqui me matando na cervejaria.
para ganhar uma merda de salário. Você pode trabalhar na loja que vou abrir com Joe, ela disse. Ele fez uma careta. Não, deboche, teremos nossa loja, espere só para ver. Quero seguir o meu próprio caminho, vou para Nova York. Fiona se esquecera completamente da conversa até saber que ele estava lutando. O safadinho falava sério. América, ela pensou, onde as ruas são pavimentadas de ouro. Se ele fosse para lá em pouco tempo seria um ricaço. Ela tentaria se sentir feliz pelo irmão quando ele partisse, mas odiava pensar que iria para tão longe. Mesmo ele sendo um encrenqueiro, amava-o muito. E quem partia para a América dificilmente retornava. Tudo o que teriam dele quando fosse embora seriam lembranças e cartas. Ela morreria de saudade, mas entendia o desejo dele de partir. Como ela, Charlie não podia aceitar um futuro de privações e trabalho desumano. Por que teria que ser o quinhão dela? E o de Charlie? Por que eram pobres? Não era crime ser pobre. Jesus foi pobre da classe operária, como seu pai fazia questão de lembrar. O padre Digan também dizia que a pobreza não era pecado, mas esperava que as pessoas se resignassem com isso. Se você era pobre é porque esse era o plano de Deus, e a você só cabia aceitar a vontade dele. Coloque-se no seu lugar e pronto. Ela olhava toda a extensão da Montague Street, suas casas pobres e escuras, com cômodos apertados, paredes frágeis, janelas vazadas. Conhecia a vida de quase todos os moradores da rua. No número 5, casa dos McDonalds, 9 crianças, sempre famintas. No número 7, os Smith, o marido era um jogador. A mulher vivia na casa de penhores e as crianças largadas. No número 9, os Phillips, gente brigona, mas respeitável. A senhora Phillips nunca sorria e estava sempre lavando a escada da frente da casa. Era esse o lugar dela? Fiona tinha certeza de que não o havia pedido, que outra pessoa ficasse com ele. Ela encontraria um lugar melhor, ela e Joe. Joe. Ela sorriu quando lembrou do que tinham feito no beco na outra noite. Sentiu-se dividida por dentro, por um lado não queria pensar nisso, e por outro pensava sem parar. Chegou até a ir à igreja para se confessar com o padre Digan, mas desistiu no meio do caminho. Ele não tinha nada com isso, porque isso não era pecado. Ele até poderia dizer que o que fizeram era errado, mas ela sabia que não era, não com Joe. O que está acontecendo comigo? Ela se perguntou. Um minuto atrás estava convencida de que não devia fazer uma coisa como aquela. No outro minuto já estava ela imaginando-se a sós com Joe, com seus beijos, com suas mãos tocando-a. Será que tinham feito algo que se pode fazer antes do ato? E como era esse ato? Tinha uma vaga noção do que acontecia. Tinha ouvido que o homem forçava muito, mas por quê? E se não houvesse? Ela queria que alguém lhe explicasse. Suas amigas não sabiam mais do que ela, e era melhor morrer que perguntar para Charlie. Ela sentiu que Simi a olhava. Ele estava com os olhos sonolentos, era hora de tirar uma soneca. Recolheu os blocos de montar e o pôs para dentro de casa, onde o colocou na cama na sala de visitas. Ele dormiu antes mesmo de suas botinhas serem tiradas. Ela saiu em silêncio e fechou a porta com cuidado. Charlie estava na rua. Tio Rod estava no pub. Aileen no andar de cima, dormindo no quarto dos pais. Até sua mãe e seu pai tinham subido para uma soneca, como faziam todos os domingos. Uma soneca que ela e Charlie sabiam que não podiam importunar. Estava livre pelo menos pela próxima hora. Podia preparar um chá e ler um pouco.
Ou então dar um passeio pela Commercial Street e olhar as vitrines, assim como podia visitar as amigas. Estava de pé no saguão de entrada, tentando se decidir, quando ouviu uma batida à porta. Abriu-a. Alô, senhorita, disse o rapaz na escada. Vai querer frutas e verduras hoje? Nabos, cebolas, couve de Bruxelas. Silêncio, seu louco. Vai acordar meu irmão e a casa inteira, disse Fiona. Encantada com a presença de Joe. Voltou cedo hoje, os negócios foram ruins nesta manhã. Negócios? Não, não exatamente, só. Terminou mais cedo, só isso. Terminou cedo e. Pensei que podíamos dar um passeio. Até o rio, ele falou com um sorriso iluminado. Iluminado demais, ela pensou. E ele nunca terminava cedo. Nem queria dar uma caminhada até o rio no domingo, pois estava exausto depois de ter ficado a semana inteira em pé nas vendas. Algo tinha acontecido. Vamos, então, ele pegou-a pelo braço. Joe caminhava a passos largos. E em silêncio, Fiona tinha certeza de que ele tinha alguma coisa em mente. Será que brigara de novo com o pai? Estava ansiosa para saber, mas sabia que ele só falaria quando se sentisse pronto. As docas estavam silenciosas quando eles chegaram na Old Stairs. O rio também, a maré estava baixa. Apenas algumas barcaças e botes navegavam pelas águas. Ao longo, os armazéns, portões de escoamento fechados, garças sossegadas. Como o resto de Londres, o rio se esforçava para honrar o dia do Senhor. Sentaram-se no meio da escada. Joe olhava o vazio calado, com os cotovelos apoiados nos joelhos. Fiona olhava-o de perfil, depois voltou a olhar para o rio, esperando que ele dissesse alguma coisa. Ela respirou profundamente e sentiu o aroma de chá. Sempre o chá. Encaixotado no armazém do Oliver, ou disposto em pequenos montes no chão, imaginava a poeira marrom sendo varrida do chão e saindo pelas frestas dos portões. Fechou os olhos e inalou mais uma vez, doce e vigoroso, um Darjeeling. Depois de alguns minutos, Joe rompeu o silêncio. Ouvi dizer que o Charlie ganhou fama no Swam. Ela sabia que ele não tinha ido ao Rio só para falar do Charlie. Era uma maneira de rodear o assunto que o preocupava. Tomara que a mamãe não descubra, ela disse. Ele seria arrastado de lá pelas orelhas. O que ele vai fazer com os prêmios? Acho que ele está economizando para uma passagem de navio para a América. Quer trabalhar com o irmão do meu pai em Nova York. Fiona. Joe interrompeu segurando a mãe dela. Sim. Pedi para você dar uma volta comigo porque queria lhe dizer que posso... Ele hesitou. Que tenho uma chance de... Tenho um trabalho em vista, olhe. Ele se deteve outra vez, esfregando a ponta da bota no degrau abaixo. Depois olhou para a água, respirou fundo e desabafou. Isso não vai ser bom. Você não vai gostar do que vou falar. Por mais que eu procure um jeito de dizer, a verdade é que Tommy Peterson me ofereceu um trabalho e aceitei. Você o quê? Ela espantou-se. Aceitei o trabalho, ele falou rapidamente. O salário é bom, fi. Muito mais do que ganho no mercado com papai. Aceitou trabalhar para o Tommy Peterson, pai da Millie? Sim, mas... Então nossa loja foi para o espaço, ela disse com raiva, dando um soco no ar. É isso que você estava dizendo? Não, não, não é isso que quero dizer. Que saco, Fiona. Eu sabia que você ia fazer disso uma tempestade em copo d'água. Fique quieta e escute, está bem? Ela desviou o olhar para o rio, recusando-se a olhá-lo. Sabia que ali tinha dedo da Millie Peterson. Joe agarrou o seu queixo e puxou seu rosto para ele. Ela afastou a mão dele com um tapa.
Estarei bem melhor do que estou agora, esguelando-me para vender a mercadoria, ele disse. O Tommy me viu trabalhando com o papai e gostou do meu estilo. Só que eu vou vender para outro tipo de compradores, não mais para o público. Fiona o encarou sem dizer nada, espantada. E dessa maneira vou aprender muito sobre vendas, como adquirir os produtos na fonte, com os fazendeiros em Jersey e Kent, com os franceses. Verei como funciona o comércio no maior mercado de Londres e... Onde? Em Spitalfields. Ela o cortou, referindo-se ao mercado mais próximo. Bem, isso é outra coisa que tenho que lhe dizer. Não vou trabalhar no entreposto de Spitalfields do Patterson. Ele me quer em Covent Garden. Então, você vai se mudar da Montague Street, ela disse atordoada. Não tenho outra escolha, Fi. O trabalho começa às 4 da manhã e eu teria que sair de Whitechapel lá pelas 2 para chegar a tempo. E com os vagões trazendo produtos a cada momento, vamos atravessar a noite trabalhando. Terei que aproveitar o tempo que puder para dormir. Onde? Num quarto que o Patterson tem lá no entreposto em cima dos escritórios. Um quarto completo com cama, lavatório e filha. Eu vou dividir o quarto com um sobrinho dele, um rapaz da minha idade. Não vai me custar um só penny. Fiona calou-se contemplando o rio. Esse trabalho pode ser uma coisa boa, Fi. Por que você está tão preocupada? Por quê? Fiona se perguntou sem tirar os olhos de uma barcaça. Porque durante a minha vida inteira você sempre esteve na Montague Street. Porque o meu coração dispara toda vez que o vejo. Porque o seu rosto, o seu sorriso, a sua voz, tudo em você acaba com a feiura deste lugar. Porque os nossos sonhos me trazem esperança e tornam tudo suportável. É por isso. Ela engoliu em seco, tentando reprimir as lágrimas que ameaçavam rolar. É muita coisa para absorver, não é? Tudo tão de repente. Você arruma um novo emprego e se muda. Não estará mais na casa ao lado nem no mercado. Quem vai se sentar aqui comigo aos sábados depois do trabalho e... A voz dela embargou. Fiona, olhe para mim. Disse Joe, secando uma lágrima no rosto dela. Ela virou-se para ele, mas não pôde olhar em seus olhos. Não aceitei esse trabalho sem pensar. O Patterson me fez a oferta 2 dias atrás. Desde então não me saiu da cabeça e tentei imaginar o que seria melhor. Não para mim, mas para nós. E esse trabalho é a coisa certa. Não posso ficar aqui, Fi. Eu e papai brigamos o tempo todo, não poderei me fazer sozinho. Tenho sido um rival, tirando comida da boca de minha própria família. Com o Patterson vou conseguir o dobro do que consigo com meu pai. Eu poderei economizar mais dinheiro para nossa loja e aprenderei coisas que poderemos usar em nosso próprio negócio. Ele apertou a mão dela com força. Você não vê como isso pode nos ajudar? Fiona balançou a cabeça, ela concordava. Apesar da raiva inicial, via que ele tinha razão. Por mais doloroso que fosse, estava para ser dado um grande passo. Qualquer coisa que os ajudasse a conseguir a loja com mais rapidez. Era uma coisa boa, mas ela ainda se sentia triste. A ideia até que fazia sentido. O seu coração é que estava partido. Quando você vai? Amanhã. Por Deus, Joe. Não fique tão triste, ele disse, fazendo força para alegrá-la. Isso não vai durar para sempre e virei para casa correndo toda vez que puder. E sempre trarei alguma coisa, está bem? Só traga você, é tudo o que quero. E prometa que não vai cair nas garras da Millie. Aposto que ela vai encontrar 1000 pretextos para aparecer em Covent Garden só para conquistá-la, ela disse. Não seja tola. Ela desceu os degraus de pedra e caminhou pelo rio na direção do Armazém Oriente. Inclinou-se para catar um punhado de pedras e resolveu parar de se preocupar. Tinha sido egoísta. Pensando apenas nos seus próprios sentimentos, devia apoiá-lo.
Afinal, a coisa não estava sendo fácil para ele. O trabalho em Covent Garden seria algo novo e excitante, mas também uma dureza. Pelo que ouvira falar de Tommy Patterson, ele trabalhava o tempo todo que Deus lhe dava. Joe juntou-se a ela e também começou a atirar pedras no rio. Depois de atirar todas as pedras, ele inclinou-se para pegar mais. Uma pedra profundamente enterrada na lama do rio fez um ruído surdo ao ser arrancada. Numa fração de segundo antes que o buraco deixado pela pedra fosse preenchido pela água, ele vislumbrou um brilho azul. Largou a pedra e enfiou a mão na lama. Seus dedos esbarraram numa pequena e sólida protuberância. Após alguns segundos conseguiu puxá-la. Olha, Fi, ele disse mostrando o objeto. Fiona curvou-se para mais perto. Na mão dele havia uma pedra oval e lisa, reta na base e arqueada no cume. Um longo entalhe saía do cume até a metade, onde se dividia em dois entalhes, que se expandiam para os lados. Tinha uma cor índigo que não era muito grande. À medida que secava, a superfície assumia uma aparência opaca, evidência do longo e constante atrito de areia e água. Que azul lindo, disse Fiona. Não faço a mínima ideia do que seja. Talvez o fundo de um antigo vidro de remédio, ele disse intrigado, girando a pedra entre os dedos. Pegou Fiona pelo braço, pôs a pedra na palma da mão dela e fechou-a. Olhe, uma joia do rio para você. É o melhor que posso lhe dar agora, mas um dia lhe darei outra bem melhor, prometo. Fiona abriu a mão e olhou intensamente para o seu tesouro, enquanto sentia o peso. Poderia carregá-lo para todo canto depois que Joe fosse embora. Quando se sentisse sozinha, poderia pegá-lo no bolso. Ele estaria lá relembrando Joe. Fiona, Ela murmurou, absorvida pela pedra. Eu te amo. Ela o olhou emocionada. Ele nunca tinha dito que a amava. O sentimento que um nutria pelo outro era algo implícito entre eles, mas nunca fora enunciado. Eles não agiam como os londrinos, que carregam o coração na mão quando falam dos seus sentimentos íntimos. Ele a amava. Ela sempre soube disso e jamais duvidou. Mas ouvir aquelas palavras dos lábios dele, eu te amo, ele repetiu desta vez com fúria. Cuide bem de você, está bem? Já que não estarei por perto. Quando sair da Burton de volta para casa, nada de atalhos, nada de becos. Siga pela Cannon Street, se apresse até a estrada. Nada de vir até o rio, a menos que seja para encontrar seu pai. E à noite fique em casa enquanto o bastardo estiver solto. De repente, a tristeza de Fiona tornou-se insustentável. As lágrimas inundaram outra vez os seus olhos. Ele só estava indo para outro lugar de Londres, para West End, mas parecia a China. Ela não poderia ir até lá. Não tinha dinheiro para o ônibus. Era praticamente impossível imaginar os dias que os aguardavam. Dias vazios da presença dele, sucedendo-se com monotonia, melancólicos e sem vida, sem a imagem dele saindo de manhã para o mercado e chegando de noite em casa. Joe, ela disse baixinho, o quê? Segurou o rosto dele e beijou-o. Eu também te amo. É claro que você me ama, ele disse divertido. Como é que não amaria um cara tão bonito como eu? Olhando, Fiona se viu subitamente invadida pelo terrível medo de perdê-lo. Sentia como se o estivessem arrancando dela. Beijou-o de novo apaixonadamente, como nunca o beijara, agarrando com fúria a camisa dele. Estava tomada pelo desejo cego e violento por ele. Seu desejo era puxá-lo para si e mantê-lo para sempre.
marcá-lo como seu, proclamar-se sua dona, eram sentimentos perigosos. Ela sabia onde podiam chegar, mas não se preocupava. Ele estava partindo, tinha que partir, mas ela queria ter certeza de que ele levaria uma parte dela e que ela ficaria com uma parte dele. Uma distância curta os separava do ponto onde estavam, até a escuridão protetora do armazém oriente. Ela pegou a mão dele e puxou-o para os pilares que sustentavam o armazém. O lugar estava escuro e vazio, ouvia-se apenas o som das ondas do rio, que gentilmente arrebentava em suas margens. Não havia uma só pessoa que pudesse vê-los, nem marinheiros, nem barqueiros, para fazer zombarias. Puxou-o novamente para si, beijou-o nos lábios, no pescoço e na nuca. Quando ele tirou a mão de sua cintura para levá-la aos seios, ela cobriu-a com sua própria mão e pressionou-a fortemente contra si. Seus temores de menina haviam desaparecido. Sempre teve avidez pelos lábios e pelo toque dele, mas sentia medo. E agora parecia que o seu corpo tinha um plano violento para ela. A palpitação descompassada do coração e o calor que começava na região do umbigo irradiando-se pelas veias abafavam as vozes de advertência que soavam em sua cabeça. Tê-lo muito perto já não era o bastante. Sentia-se em brasa sem fôlego e pensou que morreria se não preenchesse aquele vazio dolorido dentro dela. Meu Deus, garota, como você é bela, ele sussurrou. Com delicadeza e infinita ternura, ele beijou-a e também beijou o espaço entre eles e a região do coração. Depois abaixou-se, recolheu as roupas e entregou-as para ela. Por quê? Ela perguntou magoada. Você não me quer? Ele soltou uma gargalhada. Não querer você? Ele pegou a mão dela abruptamente e pressionou-a. Ela recolheu a mão furiosamente ruborizada. Quero você mais que qualquer outra coisa na vida, Fiona. Há poucos minutos quase a possuí, e Deus sabe o quanto lutei para parar. E por que não parou? Eu não queria parar. Porque, e se nós fizéssemos e acontecesse alguma coisa? Eu estaria em Covent Garden, você aqui, com um barrigão e o seu pai querendo nos esganar. Fiona mordeu os lábios. Não tinha sentido lhe dizer que o queria tão intensamente, que estava pronta para se aventurar. Se isso acontecesse, Fi, casaria com você num piscar de olhos, mas como poderíamos ter um bebê logo agora? Não teríamos recursos, a gente tem que manter o nosso plano. A poupança e depois a loja e depois o nosso casamento. Assim, quando os filhos chegarem, teremos dinheiro para suprir as necessidades deles, entendeu? Entendi, ela disse acabrunhada. Vestiu o corpete e a blusa, prendeu os cabelos num coque e em seguida tentou se acalmar. Sua razão concordava com tudo o que Joe havia dito, mas seu corpo discordava. Seu corpo estava afogueado, desconfortável e profundamente insatisfeito. Agora vamos, ele estendeu-lhe a mão, puxou-a para si e eles permaneceram abraçados por um longo tempo antes de sair de debaixo do armazém. Voltaram para Old Stairs, escalaram os degraus e deram uma pequena pausa quando atingiram o alto, onde ele lançou um último olhar na direção das barcaças, dos armazéns de chá e do rio. Não veria de novo aquela paisagem por um bom tempo. Enquanto caminhavam para a casa, Joe se pôs a brincar com ela como sempre, olhava-a e ria. E quando finalmente ela se virou e quis saber o que ele tanto olhava, ele soltou uma risada, balançou a cabeça e disse: Eu não sabia.
Não sabia o quê? Não sabia que a minha Violetinha, tímida garota que outro dia mesmo, lá no muro da carvoaria, estava tão preocupada em não chegar ao fim, na realidade é tão... Ora, Joe, ela gritou envergonhada, pare de zombar de mim. Acho isso ótimo de verdade. E é melhor guardar para o dia em que nos casarmos. Se não deixarei de querer você, entrego-a de volta para o seu pai. Devolvo-a como um caixote de maçãs estragadas. É melhor ficar calado, está bem? Alguém pode ouvir. Um casal de idosos passou por eles na calçada. Imitando a voz séria de um homem de negócios, Joe falou: Ora, está bem, não fechei o negócio hoje, mas pelo menos dei uma boa olhada na mercadoria. Moça, é de primeira. Ele a fez rir tanto no caminho de Wapping até a sua casa que ela quase se esqueceu de que ele estava partindo. Mas, ao virar a esquina da Montague Street, ela se lembrou. Ele partiria no dia seguinte. Quando ela voltasse da Burton, ele já não estaria lá. Como se captando o que ela sentia, ele pegou-a pela mão e disse: Lembre-se do que eu disse. Isso não vai ser para sempre. Virei vê-la mais cedo do que você imagina. Ela balançou a cabeça. Cuide-se, ele acrescentou, despedindo-se com um beijo. Você também. Ela murmurou, observando-o, enquanto ele caminhava, enquanto se afastava dela. Rod O'Meara gemia e dobrava-se. De chofre num único jato seu estômago pôs para fora a torta de carne e cebolas que ele tinha comido no jantar. Encostado no muro de tijolos do quintal do número 29 da Hamborough Street, ele se esforçava para respirar fundo, torcendo para que a náusea que ainda sentia se acalmasse. Ao passar a mão pela testa, ele se deu conta de que o capacete havia caído. Jesus! Tomara que não tenha vomitado em cima dele. Deu uma cuspidela, localizou o capacete e depois de uma rápida inspeção, colocou-o de novo na cabeça, apertando a correia debaixo do queixo. Depois fez um esforço para andar de volta até o cadáver. Não permitiria que seu estômago fraco o impedisse de fazer seu trabalho. Melhor? Perguntou George Phillips, o médico legista da polícia. Rod fez que sim com a cabeça e pegou a lanterna que deixara perto do corpo. Bom homem, disse o Dr. Phillips, enquanto se agachava para examinar o corpo. Ilumina aqui. Ele projetou o foco de luz na cabeça da mulher, enquanto o médico escrevia em seu bloco de notas, trocando perguntas e comentários como o inspetor Joseph Chandler, o oficial encarregado e outros detetives. Os olhos de Rod vasculhavam o corpo. Fora de uma mulher viva poucas horas antes, e agora se transformara numa carcaça estripada. Jazia à frente deles, deitada de costas, com as pernas abertas e o abdômen escancarado. Esfaqueara as coxas e cortara a carne entre elas. Um corte profundo em volta do pescoço. E o sangue congelado cintilava na escuridão sob a luz da lanterna. Por Deus, disse um dos detetives, só quero ver o que os jornais vão dizer dessa aí. Nada de imprensa aqui nenhuma. Chandler esbravejou olhando o corpo. Davidson, dirigiu-se ao detetive, posicione uma dúzia de homens na frente do prédio. Ninguém pode chegar aqui, a não ser que esteja a serviço da polícia. Aquele assassinato era uma tragédia. Apesar de todo o policiamento extra colocado nas ruas, depois que encontraram Polly Nichols 9 dias antes, o assassino acabou estripando outra prostituta. Rod já tinha encarado a morte. Mulheres espancadas até a morte pelos maridos, crianças famintas e negligenciadas, vítimas de incêndio e acidentes,
Mas nada se comparava àquela cena. Aquilo era odioso, sombrio, insano, desnorteante. Fosse quem fosse o assassino daquela mulher e das outras, nutria contra elas uma fúria incompreensível. Agora, ele tinha uma outra imagem do trabalho do assassino para guardar em sua mente. Mas dessa vez não deixaria que ele tirasse o sono, desta vez descarregaria o horror e a raiva no seu relatório. Eles acabariam pegando o homem, era uma questão de tempo. E quando pegassem, ele seria enforcado pelo que tinha feito. Até mesmo naquele momento, enquanto o Dr. Phillips examinava o corpo, alguns grupos de policiais e detetives investigavam a área em busca de pistas, batendo as portas e perguntando para os moradores se tinham visto ou ouvido alguma coisa. Aqui, disse o Dr. Phillips, movendo-se do pescoço da mulher para o abdômen. Rod o seguiu, evitando pisar nas poças de sangue. Projetou um foco de luz na cavidade. Seu estômago revirou outra vez e apertou-se até ficar do tamanho de uma noz. A garganta foi cortada da esquerda para a direita. A morte ocorreu meia hora atrás. O corpo ainda não está rígido. Phillips falou para um inspetor ao mesmo tempo em que escrevia. A mutilação abdominal está pior que a última, é como se abrisse uma janela em cima deles. O Dr. Phillips olhou para o alto. Rod e os outros acompanharam a mirada. Dedos apontavam e cabeças espichavam-se para fora em grande parte das janelas dos andares superiores das casas, que davam para aquele pequeno quintal. Por favor, saiam daí, gritou o doutor. Isso não é visão para gente decente. Algumas cabeças recolheram-se, mas a maioria permaneceu. Não ouviram o que o homem disse? Todo mundo para dentro ou terei que autuá-los por obstrução de trabalho policial, berrou Chandler. Você não pode fazer isso, homem, ecoou uma réplica indignada. Paguei 2 pences ao velhote que mora aqui só para poder espiar. Meu Deus. Phillips resmungou, retornando ao cadáver com um ar preocupado no rosto. Vem, vamos terminar e depois a gente cobre ela. Vamos estragar o prazer desses urubus. Finalizou o exame e dispensou Rod, que se juntou aos que estavam posicionados diante do prédio. Enquanto o inspetor e os detetives investigavam a área em busca de evidências, Rod e seus companheiros enfrentavam uma tremenda aglomeração de gente. Vestindo um sobretudo masculino por cima da camisola, uma mulher o encarou com um misto de medo e raiva. Policial! Ela gritou, dando alguns passos na direção dele. Foi ele, não é? O assassino de Whitechapel. Atacou de novo, não é? Por que vocês não o prendem logo? Obedecendo à polícia oficial, Rod não fez qualquer comentário. Limitou-se a desviar o olhar para uma casa do outro lado da rua. Vocês não estão fazendo nada. A mulher berrou com a voz esganiçada. E tudo isso porque essas mulheres são miseráveis, não é? Ninguém se preocupa com a gente. Só quero ver quando ele for para o West End e atacar as moças elegantes de lá. Num instante vocês o prendem. É tudo mulherzinha, gritou um homem. Esses policiais não têm coragem nem de bater na porta das casas de prostituição. A cada minuto os escárnios e as zombarias da multidão aumentavam, e cada vez mais grosseiros. O inspetor Chandler passou pelos policiais para investigar a fonte daquele vozerio. Olhou para aquela aglomeração, voltou-se para os seus homens e disse que a ambulância chegaria a qualquer momento. Assim que o corpo for embora, a turba dispersa, ele acrescentou. Quantas mais ele vai matar? Gritou uma mulher. Quantas? Chandler fulminou a multidão com um olhar sórdido e virou-lhe as costas para se reunir aos seus detetives. Mas, antes mesmo de dar um passo, soou uma outra voz. É isso mesmo, inspetor, quantas mais? Rod viu a careta que Chandler fez. Quantas mais, senhor? O público tem o direito de saber. Rod cravou os olhos em quem falava, conhecia aquela voz.
Vívida, excitada, com um tom quase histriônico, era a voz de uma figura magra e arqueada que se dirigia intempestivamente para Chandler. Não tenho nada para você, Devlin, vociferou o inspetor. A garganta dela foi cortada. Sem comentários. Já disse que não tenho nada a declarar, replicou Chandler. Depois berrou algumas ordens para os seus homens, recomendando-lhes que continuassem firmes e reuniu-se a Phillips. Decepcionado, mas sem dar o braço a torcer, o repórter enfrentou a fila de policiais. E quanto a vocês, homens, parece que o nosso garoto pegou mais uma, né? E a polícia, como sempre, não estava por perto. Só apareceu depois que a mulher morreu. Talvez estivesse viva se vocês fossem mais rápidos, mas são tão molengas. A provocação de Devlin surtiu efeito. Ofendido pelas palavras do repórter, um jovem policial mordeu a isca. Não somos molengas, não. Ela morreu com um corte até a garganta. Ela... Devlin anotava e perguntava: a que horas? Quem encontrou o corpo? O rapaz logo foi advertido para se manter de bico calado e que Devlin, com seu bloco de anotações na mão, fosse tentar a sorte em outra freguesia. Rod suspirou, sentia-se irritado e exausto. Não queria ficar ali. Queria sair, voltar para casa. Ele precisava se movimentar, se mexer. Era a única coisa que podia apagar a cena que estava gravada em sua memória. Aquele corpo retalhado, as pernas escancaradas, a flor vermelha presa ao casaco. Será que conseguiria dormir no fim daquela noite? Fechou os olhos e, mesmo de olhos fechados, as imagens persistiam. E a voz de Devlin ecoava com a insistência dentro de sua cabeça. Quantas mais ele matará? Quantas mais?